Boa noite, estamos aqui mais uma vez para tratar, estamos aqui mais uma vez nessa live de hoje, né? Como comumente a Rede Conhecer Educacional vem promovendo. Hoje nós iremos tratar sobre a saúde bucal. Estamos aqui com a doutora odontóloga, doutora Lívia Vasconcelos. Eu gostaria inicialmente de pedir para a doutora Lívia, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a presença de doutora Lívia aqui conosco, ela que trabalha na Rede Pública de Saúde de São José do Mipibu, e eu gostaria que ela se apresentasse. Primeiro, eu também gostaria de agradecer, Clodoaldo, pela oportunidade de estar aqui e parabenizar a sua iniciativa, a iniciativa da escola. Eu acho importante, né, assim, porque essa atitude ela denota compromisso e preocupação, de fato, né, com seus alunos. Uma preocupação que extravasa, né, que vai além das paredes dessa instituição. Parabéns. Obrigado. Realmente nós temos esse desejo, né, de contribuir cada vez mais com as famílias, né, para que nós tenhamos um aprendizado coletivo em relação a todos os assuntos que cercam o cotidiano e a vida das crianças, que são o nosso principal público, não é isso? Então, doutora Lívia, eu gostaria de iniciar com a pergunta básica, não é? Já que nós estamos tratando de saúde bucal, e um dos problemas que principalmente afeta a nossa saúde bucal é a questão da cárie, não é? A tão famosa cárie. Explica para nós, doutora Lívia, o que vem a ser a cárie. É bem legal, Clodoaldo, a gente começar falando do que é a cárie, né, para a gente poder compreender e assim também facilitar o entendimento dos cuidados que a gente deve ter e da prevenção. A cárie ela é uma doença infecciosa, né, e ela se desenvolve de maneira lenta. Ela é uma doença crônica, que ela vai acontecendo devagar e às vezes a gente não percebe, porque geralmente a gente vai perceber quando ela já está visível clinicamente, aquela manchinha preta, mas poucos sabem que a cárie ela se inicia muito antes disso. Às vezes aparece uma lesãozinha branca, né? E assim, ela, apesar de ter um desenvolvimento lento, devagar, ela pode chegar a um nível de destruição total da coroa dentária. Então quer dizer que a cárie, vamos tratar a coisa do ponto de vista mais didático, né? Tendo em vista que eu tenho essa mania também, né, de procurar ser didático, porque eu sou professor e quer queira, quer não, a gente está aprendendo juntos, então vou fazer as perguntas bem elementares, certo? A cárie é o que? É um animal? É um ser vivo? Não precisa dizer se é um animal, eu queria só dizer o seguinte: é um ser vivo? É algo que se alimenta do nosso organismo? Como é que isso aí como é que acontece isso na boca das pessoas? O que leva o surgimento da cárie são micro-organismos, são seres vivos, né? E um deles é o Streptococcus mutans. É uma bactéria que se alimenta dos carboidratos fermentáveis que a gente ingere durante a dieta, e o produto desse metabolismo é que vai levar à lesão no dente, à formação da cárie, né? Que é o que a maioria das pessoas conseguem ver. Né? A bactéria a gente não enxerga. Quer dizer que a cárie é um ser vivo, né? Isso. Invisível, e que ele se alimenta, né? Quando ela se apropria do dente, ou se aloja, né? Vamos dizer assim, e se alimenta do que nós deixamos de resíduos alimentares na nossa boca. Exatamente. Né? E a partir daí, o que ela vai expelindo, vai servindo para desmineralizar. Exatamente, porque o nosso dente ele é um mineral, né? É formado de hidroxiapatita. Então a cárie, que já na verdade a cárie não é um micro-organismo, não é o ser vivo. A cárie já é um resultado do que o ser vivo provocou no dente, né? Então a cárie ela surge porque a gente vai perdendo esses minerais, que a gente chama de desmineralização. E aí vai formando aquela cavidade
que todo mundo tão bem conhece, né? A cárie em si é a cavidade, né? É a consequência negativa. É a consequência do metabolismo do micro-organismo que está ali, instalado no dente. O prejuízo para a pessoa que não tem a higiene bucal devida, não é isso? A higiene é um fator imprescindível para a gente evitar a cárie e tantas outras doenças na cavidade oral. Doutora Lívia, eu queria que você explicasse para nós, mais ou menos, que tipos de alimentos são mais prejudiciais, né? Porque a gente vai partir do princípio que a higiene bucal é independente de qualquer alimento, né? A gente consumiu, aí tem que consumir alguma coisa, ingeriu alguma coisa, já tem que escovar. É assim que mais ou menos se explica. Explica isso aí para nós melhor. Existem alguns alimentos que eles são mais prejudiciais que outros. A gente chama de alimentos cariogênicos, os que são mais favoráveis para o desenvolvimento da cárie, e tem os não cariogênicos, que são os mais saudáveis, né? Tem alguns alimentos que a gente consome que tem carboidrato fermentável, mas que a gente não faz ideia, né? Tem açúcar, mas que a gente não faz ideia que está ali. Comidas salgadas, inclusive, né? E por isso que a gente recomenda que a higiene tem que ser feita independente do tipo de alimento que você consome, né? Eu só queria abrir um parêntese para falar em relação à cárie, que foi o nosso primeiro assunto, né, o introdutório, é que o que causa, o que leva a cárie, além da dieta, a gente colocou a bactéria, né, o Streptococcus mutans, a dieta, né, que ela vai pegar lá os carboidratos fermentáveis, mas tem também o tempo, o hospedeiro, que somos nós, e vai se desenvolver no dente, né, e a higiene oral. Uma higiene oral que é regular, que não é boa, ela vai estar favorecendo o desenvolvimento dessa cárie. Então, existem esses fatores que são determinantes, mas existem também alguns fatores que são moderadores, né? Assim, por exemplo, a cárie também vai estar associada a isso, mas isso são outras questões para a gente discutir em outro momento. Mas fatores socioeconômicos, eles também vão estar influenciando no desenvolvimento dessa cárie. Questão também da informação, não é? Da cultura mesmo, de higienizar, né? Agora me ocorreu uma pergunta, por exemplo, se a pessoa contraiu qual é o nome que você chama do causador da cárie? O Streptococcus mutans. Então, se a pessoa contraiu, ele se alojou de alguma maneira lá, ele é externo ou ele é interno ao nosso organismo? Na verdade, quando a criança está lá na barriguinha da mãe, ela ainda não tem essa bactéria, mas quando ela quando ela nasce, ela vem ao mundo, ela acaba tendo contato de uma forma ou de outra, né? Ela se contamina com essa bactéria. Entendi. E a partir daí, permanece na boca. O que a gente consegue fazer é controlar para que esses micro-organismos eles não se proliferem de uma maneira desequilibrada na boca, né? Na cavidade oral. Então, no caso da bactéria, a gente consegue eliminar ela só com a escovação? Não chega a eliminar, mas a gente equilibra a quantidade dela, né? Na cavidade oral. Daí a importância da higiene, né? Da escovação, exatamente, que é tanto para evitar, quanto também para controlar. Exatamente, o que vai controlar o desequilíbrio é a higiene oral. Uma vez que a cárie aparece, aí tem que fazer Aí tem que fazer o tratamento, né? Tem que partir para a terapêutica. A gente está falando muito em prevenção, a gente vai falar muito em prevenção, mas se a cárie já está instalada, ela precisa ser removida. Ótimo. Então, aí tem que ser de uma forma ou de outra, a gente vai partir do princípio, lógico, que todo mundo tem que ir ao consultório odontológico, independente de ter cárie ou não, né? Que é para fazer a prevenção. Exatamente. Né? E se alguma coisa for detectada, aí quanto antes melhor, porque já evita um estrago maior, né? Exatamente. Intervir antes que ele se agrave, o problema se agrave, é importante. A importância da escovação é só para evitar a cárie ou tem outras funções também? A escovação ela vai evitar uma série de problemas na cavidade oral, mas o principal problema que é de maior prevalência entre a nossa espécie é a cárie, né? Estou me referindo à cavidade oral. Sim, você me perguntou sobre os alimentos, né? Cariogênicos e não cariogênicos, que são os que mais favorecem a cárie e os que menos favorecem. Eu acabei não colocando, né? Os que mais favorecem, todos que envolvem açúcar, esses carboidratos fermentáveis,
E aí eu vou exemplificar com o Pipos, que a gente come achando que não tem açúcar porque é salgado. Mas não, na verdade o carboidrato vai virar o açúcar, né, na boca. Que a base é o milho, né? Aí o milho seria carboidrato também? Exatamente, o amido, né? E aí entram os salgadinhos, massas em geral, o ketchup, que muitas vezes a gente nem imagina, mas ali tem açúcar, né? E os mais saudáveis seriam as frutas, os grãos, os legumes, né? Que a gente tem. Coca-Cola, nem falo, nem comento. Refrigerante em geral, tem balinhas, essas balinhas que as crianças gostam muito de consumir, que elas são mais liguentas, né? Essas também, dentre os que fazem mal, essas são as piores, porque tem a consistência que ainda vai favorecer a ficar ali, presinha no dente, né? Para dificultar mais ainda a higienização. Interessante essa abordagem sobre os alimentos que prejudicam os dentes, né? Porque são os mesmos inimigos do resto da saúde também. Com certeza. Né? Obesidade, diabetes, né? A gente vai estar trabalhando tudo. Exatamente. Interessante isso. E incrível que, apesar de a gente já ter bastante informação hoje, né? Muito acessível, principalmente depois das redes sociais, né? Mas a gente observa que há uma grande quantidade de crianças que consomem esses alimentos que a gente pode geneticamente chamar de bagana, né? O problema não está nem no consumo, mas como você falou, tudo em excesso vai fazer mal, não só para a boca, mas para o organismo como um todo. Exato. Agora, consumir tem a preocupação de fazer a higiene, é importante. Isso. Como é que deve ser essa escovação, doutora Olivia? Fala para nós, quantas vezes a pessoa tem que escovar os dentes? Em que momentos? A média de escovação do brasileiro hoje é em torno de 30 segundos. Isso tem alguns trabalhos publicados que mostram. E nós deveríamos escovar por pelo menos 2 minutos. Pelo menos 2 minutos, uma escovação bacana, né? Então, em relação à quantidade de vezes, a gente pede que seja feito pelo menos 4 vezes, né? Pela manhã, após o almoço, após o jantar e antes de dormir. E que essa antes de dormir seja a mais caprichada de todas. Não que as outras não devam ser, mas a antes de dormir tem que ser a superar as outras. E aí, junto com a escovação, tem que vir também a questão da utilização do fio dental. Fio dental, importante, porque a gente se alimenta, a escova consegue remover parte desses restos alimentares, mas entre um dente e outro é impossível, a escova não alcança. Quem vai fazer esse trabalho, esse papel é o fio dental. Então, é aquele resíduozinho alimentar que fica lá entre os dentes, é um ambiente apropriado para a proliferação da bactéria que provoca cárie. Ela se instala ali, entre um dente e outro, onde vai ter aqueles restos alimentares, e ali é que a gente não vai estar conseguindo ver, né? Mais ainda a dificuldade de a gente enxergar que a cárie está se desenvolvendo ali, porque está escondidinho entre um dente e outro. E quando a gente vai perceber, já é com a sintomatologia dolorosa, né? Já é um estado de dor quando chega no dentista. Acho muito importante tratar desse tema, porque isso aí mexe também com a questão da autoestima, né, doutora Olivia? Com certeza. Porque a criança, enquanto ela é criança, ela não percebe isso, mas quando ela começa a ficar, vai crescendo, vai ficando adolescente, ela começa a se preocupar com a sua imagem, e aí ela vai ver que tem uma dificuldadezinha, tem uma cárie e coisa e tal, e aquilo ali mexe muito com as pessoas, né? Mexe, mas mexe também com a infância, viu? Com o emocional já na infância. A gente recebe muito paciente no consultório, mães que levam seus filhos, porque outros coleguinhas, ao perceberem uma cárie ou outra, mas dessas regiões anteriores que ficam mais visíveis, já começam a fazer algumas brincadeiras que magoam, né? Que desagradam a criança. Tipo uma prévia de um bullyingzinho, né? Exatamente. Apelidam, fazem alguns comentários negativos, né? E realmente é verdade. Nós queremos mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? Aqui a gente cita algumas pessoas: Emília Morim, Ana Cláudia Silva, Maria Juscelia, Jailma. E a Emília pergunta para nós, né? Emília Morim: o incentivo começa pelo pai e mãe, não é, doutora Olivia? Com certeza. Pai e mãe são os exemplos dentro de casa, né? Então, por isso, a gente volta lá para o início. É tão importante que a grávida, né, que a mãezinha já ali, durante a gestação, já procure receber essas orientações. Porque ao nascer, ela já começa
a perpetuar, né? A ser multiplicadora do conhecimento. Já tem o contato a qualquer momento, né, com a bactéria, né, que vai se alojar no organismo. Ela já fica sabendo como é que faz para prevenir, né? E vai evitar muitos problemas com seus pequenos. Um abraço para a Rochelle Sampaio, que também está nos acompanhando. Doutora Lívia, a Emília Mourim, ela falou de um assunto bastante interessante, né? Porque ela vai tocar na questão da responsabilidade do pai e da mãe, daquela pessoa que cria, que toma conta, que cuida, né, daquela criança, né? Então, se a pessoa que está responsável não ficar atenta a essas questões, a criança em algum momento vai desencadear, né, vai apresentar cáries, né, e vai acontecer situações desse tipo, que você falou de uma criança que já trata a outra desrespeitosamente, né? Às vezes, eu diria até, geralmente, todas as vezes, porque é criança, né? A gente parte do princípio que as crianças são inocentes, né? Então a criança pratica essa atitude negativa com outra criança, e aí já vem desencadear aquela questão da autoestima, que fica a autoestima baixa e tudo mais. Isso aí pode prejudicar até mesmo o ambiente de aprendizagem. Com certeza. Né? Então isso aqui é muito importante porque chama atenção da responsabilidade dos pais. A criança, ela não tem maturidade, né? E nem tem coordenação motora na primeira infância. Até ela conseguir adquirir isso, o pai precisa estar ali, o responsável precisa estar ali presente. Nem que seja, muitas vezes a gente recebe pais que dizem, mas eu passo o dia fora, eu não tenho como estar acompanhando. Mas que pelo menos naquela escovação antes de dormir, aquela da noite, que ele faça, que ele tenha esse olhar, né, para cuidar. É importante. Muito bom isso. E assim, orientar as pessoas que estão com aquela criança, se for no horário escolar e a criança, por exemplo, aqui na rede de ensino educacional, a gente tem um momento da escovação, da higiene, né? A gente faz isso principalmente também por uma atitude educadora, né? De as crianças se acostumarem, porque a gente sabe que os pais não estão naquele momento ali, então eu acho que a gente puxa para nós essa responsabilidade, né? De educar as crianças também na questão da higiene. Mas na outra parte do tempo, que a criança não está na escola, se não está com os pais, aí os pais também devem criar aquele hábito de perguntar se foi feita a escovação, a higienização correta. Aí nesse caso não é nem só bucal, né, mas todo o corpo. Aqui tem mais uma participação de Emília Mourim, né? A gente quer agradecer a professora Emília Mourim, e ela vai dizer, o cuidado com os dentes também pode atrapalhar o desenvolvimento da fala nos bebês. Isso é verdade ou é mito, doutora Lívia? O cuidado com os dentes. O cuidado com os dentes também pode atrapalhar o desenvolvimento da fala? Ah, com certeza, porque se essa criança ela perde os dentes precocemente, vai influenciar na fala, em deglutição, em tantas outras, pode gerar tantos outros problemas. No caso, ela colocou aqui, o cuidado com os dentes também pode atrapalhar o desenvolvimento da fala nos bebês. Eu não sei se ela está se referindo ao cuidado em si, ou à falta dos cuidados, ou o cuidado exagerado. Não, o cuidado exagerado nunca vai fazer mal, né? Assim, então... eu cuidar muito, limpar muito, nunca vai fazer mal. Exatamente. Então, na verdade, ela está se referindo à falta dos cuidados com o dente. Pode atrapalhar o desenvolvimento da fala dos bebês. Não é isso? Tem algum exemplo que pode citar nesse sentido de como que pode atrapalhar? Lógico. A falta dos dentes, ele vai... Se essa criança, se esse bebê, né, na primeira infância, ele perde os dentes, a língua ela vai ficar mal posicionada, né? O fato dela não conseguir mastigar como deveria, a perda precoce também pode levar prejudicar o dente permanente que vem logo em seguida, né? Porque esse dentinho, ele falando a grosso modo, traça um trajeto para o dente permanente seguir. Ele vai abrindo esse caminho, esse espaço. Quando você deixa de ter, aquela região ali fica mais grossa, mais fibrosada. Esse dente pode procurar um caminho mais fácil, né? E a erupção dele vir numa posição errada. Aí a gente já está falando... Isso causa, como dizer, um jogo de dominó, né? Um efeito dominó. Um problema causa outro.
Aí a gente está falando de dois momentos, né? Que a criança ela tem primeiro os dentes de leite, né? Famosos dentes de leite. Isso, que são 20. São 20, e aí se esses dentes de leite eles se estragam, né? E precisa extrair, ou eles caem naturalmente, sem ser fora do tempo, mas eu estou perguntando especificamente motivado pela cárie, ele pode cair? Não, ele pode se, assim como um dente permanente, ele pode vir a se destruir totalmente. A coroa, né, pela cárie dentária, ela pode vir a ter sua destruição total. E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma exodontia, uma extração. Mas outros problemas, quando a cárie ainda não chega nesse nível, a gente consegue solucionar de outras formas, com outros procedimentos. Né? Uma restauração comum, às vezes o uso de um selante, às vezes até mesmo um canal. Tem muita gente que acha que dente de leite não faz canal, mas faz. É um procedimento bem simples e a gente tenta fazer ao máximo, segurar aquele dentinho em boca o máximo de tempo possível, para ele cair, para ele só sair no tempo certo. Muito bom. Então daí a importância, talvez existam pessoas que pensam que pelo fato de ser dente de leite, que sabe que vai cair quando chegar o tempo, aí não precisa ter tantos cuidados, né? Mas é o contrário, precisa ter esse cuidado. Precisa ter o mesmo cuidado que teria com os dentes permanentes. E uma coisa também leva a outra. Se uma criança ela tem os dentes decíduos, né, que são os dentes de leite, acometidos por cárie, exatamente porque não higienizou direito, esse hábito ele vai se perpetuar. Ele vai se perpetuar. As chances das mesmas cáries, das mesmas lesões se desenvolverem em dentes permanentes é grande. Porque não teve um hábito, não foi construído um hábito saudável ali, entende? Isso, com certeza. Então, aqui nós temos mais a participação de Rochelle. Eu não sei se é Rochelle ou se é Rocheli. Né? Você já conhecia esse nome? Sampaio, né? Rochelle Sampaio. Com qual idade, ela pergunta, com qual idade os dentes da criança começam a cair para o nascimento dos permanentes? Geralmente, cada organismo responde de uma forma, mas a média geralmente acontece pelos 6 anos. Mas a gente tem crianças que começam a esfoliar a partir dos 5, tem outras que é a partir dos 7, já é mais tardio. Uhum. O meu filho, ele tem 7 anos, né? Completou esse mês. Mas aí ele caiu, os dentinhos dele, os 4 são os primeiros que caem, né, na frente. Geralmente são. E aí os de baixo estão nascendo. E os de cima ainda não começaram a nascer. E ele vive me perguntando, papai, começou a nascer aí, ele está preocupado se vai ficar. Demora um pouquinho, demora. Então, vamos voltar aqui, agradecer também a participação da nossa psicóloga, né, a Rogéria Menezes, que está dizendo ligadinha na rede, conhecer. Doutora Lívia, qual a idade, a gente já até entrou um pouco nesse assunto, né? Mas, com que idade deve-se iniciar os cuidados com a saúde bucal? No caso, qual a idade que as crianças devem ir ao dentista? Né? Que os pais devem levar as crianças? Ao nascer, precisa no primeiro ano? Precisa pelo teste da linguinha, né? Que hoje em dia a gente também oferta esse serviço. A gente faz e identifica se a criança tem ou não frênulo curto, que a gente chama de língua presa, né? A maioria das pessoas chamam de língua presa. E quando tem língua presa, é importante que se faça a cirurgiazinha, que é para não prejudicar na pega da mama, né, durante a amamentação. Um frênulo curto também vai prejudicar na deglutição, na fala, né, vai ter comprometimentos também na fonética, né? Então é importante que desde pequenininho já comece a frequentar o dentista. E aí vai receber também as orientações de higiene, o surgimento com os primeiros dentinhos. A gente também dá um pouco de instrução em relação à própria alimentação, por exemplo, o bebê não precisa, quando ele sai da amamentação exclusiva, ele não precisa ter o seu suquinho, a sua vitamina adocicada, ele não precisa ter, porque ele não sente falta. É todo um conjunto de orientações que a gente começa a dar desde bebê, desde a primeira infância. Eu acho muito interessante, muito importante isso que você falou agora, né? A questão de as mamães, né? Que são responsáveis, a maioria das vezes, por preparar a alimentação das crianças, que não coloquem açúcar, né?
na alimentação, né? Porque ela vai fazer uma mamadeira, aí mete açúcar. Aí embaixo tem 2 dedos de açúcar. A necessidade de açúcar é nossa. A gente já tem um paladar, né, bem definido, mas eles não, eles ainda estão construindo, então não tem, não vai ter necessidade, né? Até a gente mesmo se acostuma sem o açúcar, né? Ainda mais a criança, né? Ele vai perceber o gosto do alimento em si sem precisar desse, é como sal também, né? Tem gente que coloca sal na comida para dar gosto. Mas quando a gente se acostuma a comer com pouco sal ou sem sal, a gente vê que a comida também é gostosa sem esse tipo de alimentos. Eu achei muito interessante também a questão de a criança precisar ir ao dentista com menos de 1 ano de idade, né? Para fazer essa questão da língua, né? Mas e aí? Depois está tudo bem, ok? Só vai nascer os dentinhos, eu acho que é antes de 1 ano, né? Começa a nascer geralmente também da mesma forma para cair, né? A média de surgimento do primeiro dentinho é a partir de 6 meses. Mas também varia de organismo para organismo. Tem casos que o bebê já nasce, às vezes, com dente. Com dente, né? Eu acho que eu já vi casos assim. A gente chama estranha, de né? Exatamente. Mas, e aí, quando a criança, o bebezinho, já tem dente, e a gente pode escovar usando creme dental comum, como é que é? Sim, a gente... Antigamente, a gente aconselhava usar o creme dental sem flúor, porque existe no mercado. Hoje a literatura ela já mostra que você pode usar o com flúor, mas a quantidade ela é muito reduzida. A gente usa assim, se fizer uma comparação, uma quantidade do tamanhozinho de 1 grão de arroz. É mínima mesmo, sabe? Mas hoje a literatura já aconselha a utilizar. Porque a gente vê que existem os cremes dentais apropriados para bebês, para crianças. Esses com flúor de quantidade reduzida é o mais indicado para quando a criança ainda não consegue, não sabe cuspir, né? Mas que tenha flúor. Agora não precisa exagerar na quantidade da pasta, como eu estou falando. É aquela quantidadezinha assim de grão de arroz. A grande importância do flúor no cuidado da higiene bucal. O flúor, ele vai estar... A gente falou que a cárie, ele desmineraliza o dente, né? A bactéria vai estar ali desmineralizando, o flúor vai fazer o papel oposto. Ele vai estar remineralizando esse dente, esse elemento dentário. Então é importante também como terapêutico. O flúor não é um tratamento preventivo. Ele vai atuar restaurando o mineral que já está sendo perdido ali naquele elemento dentário. Então já é um tratamento, né? Quer dizer que ele não vai combater a causa. Ele por exemplo, ele elimina o germe, a bactéria? Não, ele não vai estar eliminando a bactéria, nem vai estar eliminando o produto que a bactéria está gerando ali, aquele ácido. Mas ele vai estar tentando reestruturar aquele dente, reconstruir aquele dente, remineralizando ele. Como se ele estivesse fortalecendo. Exatamente, por isso a importância de dentifrícios fluoretados, como as pastas, por exemplo, a água fluoretada que a gente ingere também, né, o flúor sistêmico. No caso, a água que vem do sistema público, né, a KR, que é fluoretada. Ela tem que vir fluoretada, que é para ajudar no combate, exatamente, no fortalecimento. Mais importante do que essas ações pontuais que a gente faz, em que a gente coloca uma grande quantidade de flúor, né, essas grandes concentrações que a gente usa, mais importante do que isso é a gente ter o flúor diariamente, mesmo que em pequenas quantidades, mas que esteja presente. Isso é mais importante. Muito bom. E o flúor, numa quantidade maior, para o caso desse tipo de crianças, pode provocar algum problema na saúde? Não, geralmente quando a gente aplica o flúor em grandes quantidades, essa criança ela já tem capacidade de cuspir, a gente já orienta. Se ela ingerir um pouco, aquilo ali não vai prejudicar a saúde, mas não pode virar uma rotina, né? Isso aí não pode. Então daí o cuidado. E se algum pai ou mãe, alguém estiver cuidando da criança, procurou lá, não viu o creme dental apropriado para crianças, aí pode pegar uma quantidade daquele creme dental de adulto ou não é aconselhável? Pode, não tem problema nenhum se a criança porque geralmente os de adultos são mais refrescantes, né? Elas reclamam disso, que arde, dizem que arde. Mas se a criança estiver adaptada ao creme dental de adulto, não tem problema nenhum. Ótimo. É importante ir ao dentista todos os anos? Com que frequência os pais devem levar seus filhos ao dentista? A gente recomenda que vá pelo menos de 6 em 6 meses, para fazer esse trabalho preventivo, ver como é que está a boquinha.
Porque o dentista ele tem um olhar mais apurado, mais direcionado, que às vezes o pai e a mãe não tem. E geralmente quando você olha a boquinha de uma criança em casa, o dente está ali cheio de saliva, cobrindo, e a saliva ela camufla algumas coisas. Né? Quando a gente vai fazer uma avaliação odontológica, precisa estar com a cavidade limpa, os dentes limpos, com os dentes secos, né? A cavidade seca, para a gente poder visualizar de fato se existe alguma coisa ali, algum fator de risco associado ali. É importante também a gente observar que não é só a questão da higiene em si, né? Mas a formação da arcada dentária, né? Também é importante observar isso desde cedo, né? Assim? Desde cedo. E quando você leva uma criança, porque geralmente a criança que demora muito a procurar o dentista, ela vai absorvendo alguns medos que o próprio adulto acaba passando para ela. Ela nunca vivenciou, nunca teve nenhum problema de dor de dente, tudo, mas aquele medo, aquela ansiedade que o adulto tem de ir ao dentista, ela absorve. Né? E toma para ela. Quando ela chega no consultório, já chega precisando de um condicionamento. Então, quando ela vai desde pequenininho, ela vai desmistificando isso aí. A gente vai conseguindo desconstruir. É diferente você receber uma criança no consultório que ela não tem nada, nenhuma cárie, a gente só vai fazer a escovinha, ela não vai ter nada que provoque medo, que provoque dor. Então, ela vai gostar de frequentar. Agora, aquela criança que já chega pra gente com algum problema precisando ser resolvido, né, com dor de dente, ela vai chegar totalmente diferente do que uma criança dessa que nunca teve problema, né? Com certeza, é a questão da cultura, né, da criança se acostumar com aquilo ali, né? É como uma criança que não frequenta a escola, onde tem 2, 3, 4, 5, 6 anos, e os pais resolvem matricular só quando essa criança está, que a idade obrigatória antes era 7 anos, mas agora são 6 anos, né? Aí os pais resolvem matricular essa criança só com 6 anos, ela vai tanto estranhar aquilo ali, quanto ela vai ter um pouco de dificuldade no início, né? E talvez até no futuro também, por causa disso. Então, a questão se antecipar, né, para que a criança se socialize, fique aculturada, né, vamos dizer assim. A gente já falou um pouco dos alimentos, né? Já falamos dos alimentos que são prejudiciais, né? Que são alimentos favoráveis ao desenvolvimento da cárie, né? Essa questão dos alimentos açucarados, né? Tudo mais, os famosos guloseimas. E aqui tem uma questão bem interessante, cuidados, que tipo de cuidado a gente deve ter com o molar permanente? Também o primeiro molar permanente. E também o que vem a ser esse primeiro molar permanente, porque tem que ter um cuidado tão especial com isso. A gente falou que existem 20 dentes de leite, né? 20 dentes de decíduos. O primeiro dentinho que nasce nessa fileirinha de dente, a gente vê sempre a troca acontecendo. Um de leite cai para um permanente surgir, né? O primeiro molar permanente é o primeiro que surge sem precisar dessa troca. Eu vou mostrar aqui a posição dele só para a gente entender. Vamos imaginar que aqui sejam os dentes decíduos, né? Aqui. Então, o primeiro molar permanente seria esse aqui. Certo? É o primeiro, digamos assim, o primeiro gordinho da fileira, né? Que nasce sem precisar daquelas trocas que acontece aqui nos tecidos. E a preocupação em relação aos primeiros molares é grande, porque geralmente é um dente que começa a nascer e os pais não percebem que está nascendo, né? E aí a anatomia do dente, com aquelas fissuras e tudo, aquelas, vamos a grosso modo chamar de reentrâncias que existem naquele dente, aquilo favorece o acúmulo do biofilme, que é esses restos alimentares. Antes a gente chamava de placa bacteriana, né? E aí os pais não percebem, a criança está ali escovando seu dente sozinho, a escova, ele está lá embaixo, esse dente, a escova, ela passa aqui reto, e ele está lá embaixo aqui, a escova não consegue alcançar e ela não está percebendo. Então o que acontece é que o índice de cárie nesses dentes, primeiros molares, e a perda deles, precoce, é enorme em relação às crianças. Interessante isso porque normalmente também acontece de os pais deixarem a criança escovar os dentes, né? Ela mesma, é importante isso também, né? Mas daí a importância de um adulto também ir lá e dar uma caprichada, né? Porque a criança não tem noção
dessa atenção tão especial com os dentes que ficam lá atrás, né? Os que vão surgindo lá atrás. Geralmente, esse dente ele começa a aparecer em boca por volta dos 6 anos. Então, assim, ao mesmo tempo que começam a amolecer alguns na frente, esse está começando a rasgar lá atrás. Então, nesse período, a gente já tem que ficar atento, observando se já rasgou, se não rasgou. Se tiver rasgado, o legal também, porque ele demora um pouco para conseguir chegar no nível dos outros dentes, para a escova poder passar num único sentido, né? Então, o ideal de ir ao dentista preventivamente é porque às vezes a gente pode fazer uso desses selantes que vão preencher essas cavidades que tem lá, essas fissuras. O que seriam esses selantes? É como se fosse uma restauração. É um material resinoso ou de ionômero também, que aí a gente entra em outros assuntos, mas o ionômero que fica ali liberando flúor, né? Que vai preencher essas reentrâncias, essas fissuras que o dente tem, né? Para evitar que se acumule o biofilme ali e desenvolva a cárie. Né? Isso assim, não é que vai evitar. Se não houver escovação, possa ser que aconteça do mesmo jeito, mas pelo menos vai ajudar a prevenir, entende? Fortalecer as defesas, vamos dizer, né? Os obstáculos, né? Para o desenvolvimento das cáries. Muito bom. Uma outra pergunta, doutora Olivia, é a importância da higiene bucal supervisionada. O que vem a ser essa higiene bucal supervisionada? A gente já falou até um pouquinho sobre isso. Você, durante essa idade de falta de maturidade, porque além da falta de maturidade, existe uma fase que a criança também está um pouquinho mais preguiçosa, na fase da adolescência. Então, assim, não é apenas dizer, pedir, vai escovar, é você estar ali do lado, é você poder ajudar, é você segurar na mão, é você olhar, né, fiscalizar. Supervisionar, a palavra já até diz tudo, né? Então seria o papel dos adultos que estão ali cuidando da criança também de monitorar, né? essa coisa. Mandou a criança escovar os dentes, então vai lá ver se está bem escovado. Acompanha, né? O ideal é que acompanhe, que esteja ali. Eu, particularmente, faço isso com meus filhos. Eu deixo que eles escovem, mas eu finalizo. Porque eu quero estimular que eles também aprendam a escovar, né? Eles desenvolvam a coordenação para a escovação, o hábito. Mas eu chego para finalizar, para fazer aquilo que eles deixaram a desejar. Muito bom, importantíssimo isso aí também, né? Uma coisa que até já tinha me ocorrido esse questionamento aqui, eu esqueci de falar. Sobre a importância da aplicação do flúor pelos profissionais de odontologia, né? Os dentistas. E também esse trabalho que é feito nas escolas, né? De uma maneira geral. Essa aplicação do flúor, ela combate, vamos dizer assim, o desenvolvimento da bactéria, ou ela é mais uma atitude educativa também? A gente volta para aquele assunto, né? Que é muito melhor que você tenha uma quantidade de flúor pequena, diária, ali em contato com seus dentes, através de um creme dental, através da água fluoretada, do que uma aplicação pontual, né, de flúor, mesmo que ela seja em grande quantidade. Agora, a gente costuma, o programa de saúde na escola, ele existe para a gente levar orientação, para a gente educar, para a gente estimular aquela criança a desenvolver esses hábitos saudáveis, né? E dessas... eu vou chamar um pouco a atenção para esse trabalho, porque é muito importante, né, aqui mesmo na escola, na unidade de São José do Pibu, a gente recebe frequentemente e a gente agradece, inclusive, essa atenção que a Secretaria Municipal de Saúde e o setor de odontologia faz, né, porque, afinal de contas, somos todos, né, público-alvo, né, principalmente as crianças, né? Então a gente observa que é muito importante essa abordagem, né? Porque também quando o pessoal da área como é que a gente chama? Da área da saúde bucal da prefeitura? Chama de programa de saúde na escola. Na escola, né? Pronto. E quando eles vêm, o pessoal vem, a gente tem tu quer vir aqui? Não, tá. A gente é muito interessante, né? Porque
faz assim, dá as dicas de como deve ser feita a escovação. Não é só uma aplicação do fluo, né? Mas é também dizer como é que deve escovar, né? A gente faz a escovação supervisionada, né? A gente dá orientação, mas também faz a escovação junto com eles. A gente trabalha essas questões de ensinar, a gente tenta ensinar, porque é importante que eles desenvolvam esse autocuidado. Não adianta a gente estar aqui dando 1000 orientações se ele não está conseguindo aplicar, né? Se ele não está conseguindo reproduzir nele. Com certeza. Então, eu queria só colocar, em relação ao flúor, né, que você perguntou, agora existem algumas situações específicas. Crianças que elas estão mais sujeitas ao desenvolvimento da cárie, que a gente chama em risco, né? Crianças que estão em risco, em maior risco. A gente costuma fazer um tratamento de fluoterapia no consultório, nesses casos específicos, né? Para deixar claro que o flúor é importante também quando a gente usa em altas concentrações, mas existem as indicações. Uhum. A gente falando de higiene bucal, falar um pouco, pedir para a doutora Olivia explicar um pouco sobre, além da cárie, tem outro tipo de... Eu acho que eu já ouvi falar sobre tártaro, as pessoas conhecem como tártaro, mas na verdade na odontologia a gente chama de cálculo dentário. Acontece, viu, na infância, acontece. Isso aí também é consequência da alimentação, dos resíduos? E da má escovação, né, da higiene. Existem algumas pessoas que estão mais propícias a acumular o cálculo dentário, mas em geral, se você estabelecer uma escovação bem feita, você não vai acumular. Eu acho que também a gente pode... aqui tem alguns exemplos. Aqui a gente traz um modelozinho que mostra mais ou menos o que seria esse tártaro, né? O que seria esse cálculo dentário. São essas crostazinhas amareladas e às vezes até enegrecidas que vão se acumulando na coroa do dente, mas também podem, como a gente vê, a gengiva está um pouquinho levantada aqui, mas o normal é assim, a gente levanta aqui para vocês darem uma olhada, que elas podem estar aqui penetrando nessa região, né, de periodontal. Dentro da gengiva, não é? Na região periodontal, exatamente. Né? Que aí ela vai estar acompanhando ali, se multiplicando, né? Se acumulando, na verdade, nas raízes do dente, e aí vão levar a outros problemas. Periodontite Infelizmente o nosso tempo é pouco, porque são muitas informações, mas o básico é a gente tomar cuidado, né? Tanto em relação aos alimentos que nós ingerimos, isso aqui também pode ser provocado pelo cigarro? O escurecimento do dente, sim. Mas o acúmulo do cálculo do tártaro, né, como as pessoas conhecem, é higiene. E eu gostaria só de lembrar também a grande importância da higiene bucal para evitar também outros tipos de doenças, que não necessariamente na boca, né? Porque aqui é uma passagem, né? Então, a cárie é de maior prevalência, mas existe gengivite, periodontite, e aí vai. Várias coisas, né? Então a gente vai pedir à doutora Lívia, nós já estamos caminhando para o final da nossa live de hoje, tá certo? E a gente vai pedir para a doutora Lívia, deixa eu segurar aqui essa arruma de dente, para ela dar umas dicas para nós de como deve ser feita a escovação. Obrigado. Eu vou tentar explicar como é que a escovação deve ser feita, assim como eu explico para meus meninos, para minhas crianças. É uma forma bem didática que a gente costuma utilizar, né? Que a gente, em todos os nossos encontros, a gente tenta fazer isso aqui, passar isso aqui para eles. A gente divide a escovação em 3 movimentos, que seria o movimento da bolinha, da vassourinha e do trenzinho. O movimento da bolinha seria esse movimento circular que a gente faz para limpar a parte da frente dos dentes, né? E esse movimento circular, ele é feito, a gente tem que sempre pensar se a escova está passando por todos os dentes, né? Então, ele tem que fazer esse movimento circular, ó, até lá atrás, até lá dentro da boca, para pegar o último dente. De igual modo, a gente faz no outro lado também, esse movimento circular. Aqui a gente está fazendo um pouco rápido, mas
A gente conversou, como a gente conversou no início, tem que ser uma escovação demorada, uma escovação que dure pelo menos 2 minutos, né? Depois que a gente faz esse movimento de bolinha, a gente pode fazer o trenzinho, que é esse movimento de vai e vem que vai limpar em cima dos dentes, né? E a gente tem que lembrar, novamente, que a escova ela precisa passar em todos os dentes, em cima, embaixo e até o último. E é nessa hora que a gente recomenda que a escova comprada, ela tenha a menor cabeça possível, né? A menor cabeça possível, que é para poder chegar até o último dente. Outra coisa que a gente recomenda em relação à escova é que sejam escovas de cerdas macias ou extra macias. Porque escovação não é força, escovação é jeito, é técnica. É exatamente isso que a gente está tentando mostrar agora para vocês. Depois que a gente fez o movimento de bolinha e o movimento de trenzinho, a gente vai fazer o da vassourinha. A gente até brinca com as crianças dizendo que é o movimento que eles vão sujar o espelho da mamãe. Então é o momento que a gente põe a escova por trás do dente e joga a sujeirinha para frente, ó, para fora. Novamente, tem que pensar se está pegando todos os dentes até o último. E isso envolve os dentes de cima também, certo? Jogando a sujeirinha para fora, para melar o espelho. Fizemos 3 movimentos, o de bolinha, o de trenzinho, o da vassourinha. Limpamos na frente, em cima e por trás do dente. Mas aí ficou faltando a limpeza entre um dente e outro, né? Que a escova, no geral, ela não consegue chegar, a não ser que os dentes estejam muito separados, mas normalmente eles estão juntinhos. Então aí a importância do uso do fio dental, né? E o fio dental também precisa passar em cada espaço entre um dente e outro, não pode esquecer de nenhum. Quando passar o fio dental, abraça o dente de um lado, depois abraça o dente no mesmo espaçozinho que o fio dental penetrar, abraça de um lado, depois do outro, para pegar os 2 dentes. E por fim, a língua, que a gente não pode esquecer de higienizar a língua. Passa a escova, lava. Passa a escova, lava. A língua precisa estar cor-de-rosa, precisa estar vermelhinha. Se ela estiver esbranquiçada, é porque ela ainda precisa de higiene, uma higiene mais caprichada. Tendo um cuidado, tendo uma escovação bem feita, um cuidado com a higiene oral como se deve, sem preguiça. Tem gente que gosta de escovar os dentes quando vai tomar banho. Que aí, o tempo que está ali deixando um creme no cabelo, alguma coisa... Está cantando e está escovando os dentes. Exatamente. Né? É uma boa estratégia. Já deixar uma escovinha ali perto do chuveiro, né? Para facilitar. Então, assim, quanto melhor a nossa escovação, quanto mais cuidados, mais preocupações a gente tiver com a prevenção, pode ter certeza, a maior parte dos problemas da cavidade oral são evitados pela simples escovação, pelo simples ato de escovar. Muito bom. Só para encerrar, vou fazer mais uma perguntinha, pode? Pode sim. Em relação a que me ocorreu agora, aquele enxaguante bucal, sim. Aquilo ali é eficiente realmente, é importante? Os dentistas não costumam recomendar aquilo ali como uso diário, né? Aquilo ali, na verdade, atrapalha, porque, como a gente colocou, que a gente precisa ter um equilíbrio dos micro-organismos na boca, né? Quando a gente usa aquilo ali diariamente, a gente também desequilibra. Alguns micro-organismos que já estão adaptados ali à cavidade oral, eles até nos protegem de algumas infecções oportunistas. E quando a gente começa a usar esses enxaguatórios e começa a eliminar tudo que está na boca, a gente começa a perder essa defesa, essa barreira, né? Então, a gente não aconselha usar aquilo diariamente. Quando é que a gente vai fazer o uso de um enxaguatório? Quando a gente faz uma cirurgia, em pessoas que têm dificuldade de higienizar por alguma razão, né? Aí é preciso, a parte de custo-benefício aí fica, né? É mais ou menos assim, ele limpa tanto que se usar direto faz mal, vai né? prejudicar, porque tira todas as defesas também que são importantes, né? Alguns enxaguatórios, se você faz uso contínuo, eles podem até causar manchamentos também. Né? Existe um período de uso, o dentista ele precisa recomendar, o dentista ele precisa perceber a necessidade. A escovação é suficiente. Muito bom. Então nós chegamos ao final da live de hoje, né? Muitas informações muito importantes, né? Eu mesmo aprendi bastante, eu acho que quem está nos assistindo também aprendeu, né? E a gente quer agradecer a doutora Lívia por essa oportunidade maravilhosa de ter vindo, se prontificado, ter vindo aqui
e dar essa colaboração para nós, né? Então, doutora Olivia, muito obrigado, tudo de bom. Quer fazer divulgação de alguma coisa? Gostaria. Novamente, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, pedir desculpas por qualquer coisa, né? Porque é a primeira vez que a gente dá uma entrevista, então estava um pouco nervosa. E dizer que eu atendo aqui em São José do Mipibu no serviço público, um serviço de extrema qualidade, inclusive, né? Eu tenho até que elogiar, porque não deixa a desejar em nada. Nós temos um trabalho com crianças aqui no município, atendemos adultos também, mas aí a gente, por uma questão da vida mesmo, né? A vida conduziu para esse lado, a gente conseguiu ter mais contato com crianças, com esse atendimento, a gente criou um espaço bem carinhoso, bem especial. Então, quem for de São José, for da área do Porto Seguro, pode nos procurar, que a gente faz questão de atender, né? E lá em Parnamirim também eu tenho meu consultório particular, no Empresarial Olímpio, fica na avenida principal de Parnamirim, na sala 302, segundo andar. Tem um número de lá? Eu vou passar o WhatsApp, porque aí a gente faz as marcações de consulta via WhatsApp também. Ótimo. Posso falar? É o 98894-8461. Vamos repetir? 98894-8461. Vou ter o maior prazer em receber todo mundo lá no consultório. Muito bom. E eu também gostaria de divulgar que a partir de agora nós vamos divulgar os nossos parceiros na fanpage da Rede Conhecer Educacional, certo? Aí você deve ter uma arte que você manda para nós, que a gente vai publicar lá. É uma forma de agradecer também a parceria da contribuição que vocês estão dando para nós. Tá certo? A Rede de Ensino Conhecer Educacional, na fanpage, nós temos hoje aproximadamente 3.500 curtidas. É um número muito bom, levando em consideração que somos uma escola, né? E a gente faz tudo com muito prazer e o objetivo é esse, né? A gente fazer parceria para ajudar a orientar e a educar as nossas crianças e as nossas famílias. Então, obrigado a todos vocês que participaram, que nos assistiram, que contribuíram, né? E até a próxima oportunidade. Um grande abraço.